pessoal, a gente vai falar um pouco agora sobre mastocitomas. Eles, na verdade, resultam da proliferação atípica de mastócitos, que vão constituir, então, diferentes padrões e diferentes formas neoplásicas. Tá? Então, o que a gente observa são esses agregados ou esses aglomerados de mastócitos. Bom, os mastostomas eles são identificados nos caninos, nos felinos e nos equinos. E a gente vai falar um pouquinho de algumas particularidades das principais espécies, tá? Principalmente os caninos e os felinos. Bom, nos caninos a gente identifica mastostomas cutâneos, subcutâneos. Existe a forma dita mastocitose, que são agregados de mastócitos distribuídos em diferentes locais nos quais os mastócitos normalmente ocorrem. E existe também o que se chama de leucemia mastocitária, que é alguns autores correlacionam ou também denominam mastocitose como leucemia mastocitária, e outros autores dizem que a leucemia mastocitária são aqueles casos onde tu tem um excesso de mastócitos a partir da medula óssea e circulantes no sangue, excesso e mastócitos neoplásicos, mastócitos atípicos circulantes. E também os mastocitomas ocorrem no trato digestório, em diferentes regiões do trato digestório, mas especialmente no intestino. Bom, os mastocitomas eles podem ocorrer no tecido relacionado com o tecido cutâneo, né, imediatamente na derme superficial, ou então já na hipoderme. Tá? É importante a gente reconhecer, é muito importante a gente reconhecer essas formas, porque isso vai estar diretamente associado com o prognóstico, como a gente vai ver depois. Então, eles podem ocorrer na forma de massas únicas ou massas múltiplas, como a gente vê aqui, às vezes nódulos revestidos por pele, a pele pode ser alopécica ou não, pode manter o pelo, e com muita frequência eles são ulcerados, como a gente observa aqui. Então, percebe aqui, ó, nódulos, nódulos aqui era com a pele íntegra, e nódulos já onde se inicia o processo de ulceração, e aqui já o nódulo ulcerado. No mesmo caso, então a gente observa que eles estavam relacionados com o tecido subcutâneo, tá? Então a gente também observa a presença desses nódulos. A gente pode encontrar metástases de mastostomas em diferentes órgãos, como aqui no coração, tá? Eles normalmente são lesões brancacentas ou lesões brancas ou amareladas, homogêneas. Muitas vezes eles podem ter alterações, podem apresentar focos císticos bem amolecidos, tá? Porque eles podem conter muito edema, vasodilatação e edema, como situações que a gente observa aqui. Vocês percebem que isso aqui eram mastostomas na região perianal, aqui a gente observa a pele e observa que o tecido afetado ele era friável, amolecido e tinha inclusive áreas císticas. Isso tudo foi determinado pelo grande edema que continha esse tecido. Tá? E na histologia, então, a gente observa, seja então nessa, como é o caso aqui, mais próximo da epiderme, né, na derme superficial, ou então lá na hipoderme, a gente observa esses grandes agregados de mastócitos circundando anexos cutâneos, ou às vezes deslocando anexos cutâneos, mas de um modo geral circundando anexos cutâneos, promovendo a dissociação das fibras colágenas residuais. Por vezes a gente observa algum grau de colagenólise, né, destruição desses tecidos originais. A gente observa vasos muito dilatados e muitas vezes edema na periferia dos vasos, edema intersticial também pode ser observado. Aqui a gente observa então a dissociação dos tecidos, edema intersticial e eles invadindo, os mastócitos neoplásicos invadindo os tecidos adjacentes e circundando aqui uma evidente invasão, vasos linfáticos dilatados, a gente observa também, e eles circundando os anexos cutâneos. A gente consegue evidenciar melhor
esses mastócitos neoplásicos, fazendo colorações como azuloidina ou guinça, onde a gente observa então essa profusão de grânulos no interior desses mastócitos. Lembra que os mastócitos têm justamente por característica conter no seu citoplasma grânulos metacromáticos, tá? Como aqui a gente observa. E outra característica muito particular dos mastostomas é um infiltrado de eosinófilos. A gente acredita que os produtos secretados por esses mastócitos neoplásicos ou eles secretem produtos quimiotáxicos para eosinófilos. Então, com muita frequência, a gente vê um infiltrado bem importante de eosinófilos. Aqui é a mesma coisa, então a gente observa, geralmente esses mastócitos são células arredondadas, com núcleos bem evidentes, bem desenhados, aí o grau de pleomorfismo nuclear e pleomorfismo celular pode variar muito entre os neoplasmas, e a gente vai dizer que esse neoplasma tem maior ou menor anisocitose e anisocariose. Então, isso é bem característico. Então, como a gente observa aqui, mais um corte aqui ainda corado pelo HE, a gente observa o histoplasma desses mastócitos bastante eosinofílico e a presença dos grânulos basofílicos ou eventualmente mais arroxeados, né? Os grânulos metacromáticos no interior do histoplasma desses mastócitos. Vocês percebam aqui que o histoplasma deles é bastante variado. Aqui a gente tem um pleomorfismo importante, tanto no tamanho dos núcleos, como também no tamanho e na conformação das células desse mastocistoma. Aqui um aumento maior, também vocês percebam que alguns contêm uma quantidade moderada de citoplasma, outras já tem um citoplasma bem exuberante. A gente percebe núcleos, aqui quase todos os núcleos arredondados, mas alguns mais vesiculosos, outros mais hipercromáticos, contendo um ou mais nucleolos, o que é bem importante para esse neoplasma também. E aqui, corados fortemente pelo azul de toluidina, que evidencia então os grânulos. É importante a gente saber, é importante a gente conhecer que existem diferentes padrões de mastócitos, tá? Então, alguns reconhecidos por serem mais sensíveis ao formol, formalina, que seriam os mastócitos de mucosas, outros de tecido conjuntivo resistentes à formalina e são triptase positivos, e outros que contêm quinase e triptase. Isso pode mudar um pouquinho a afinidade tintorial desses mastócitos e fazer com que eles sejam ou com que eles evidenciem mais ou menos, então, esses seus grânulos, tá? No caso dos mastostomas, é extremamente importante, isso para todos os tumores mas para os mastostomas é extremamente importante se faça a avaliação das margens e tendo em vista as dificuldades que a gente tem para fazer essa avaliação de margens, tá? Então, a gente precisa procurar grupos de mastócitos, que a gente chamaria de mastócitos satélites, então, pequenos grupos de mastócitos nas bordas desses tecidos. Tá? E muitas vezes é bem difícil evidenciar, ou bem difícil diferenciar mastócitos residentes ou mastócitos que estão naquele local por um estímulo inflamatório de mastócitos neoplásicos. Alguns autores falam que se poderia tentar utilizar imunistoquímica por anticorpo anti-CD, utilizando anticorpo anti-CD25, e isso é utilizado na mastocitose de humanos. Ainda em veterinária, a literatura quanto a isso é escassa, tá? Então, muito importante mesmo fazer uma boa avaliação das margens, seja fazendo cortes tipo laranja, né? Fazendo cortes planos, descascando o neoplasma, ou seja, então fazendo os cortes tipo fatias de pão, né? Onde a gente vai sempre evidenciar as margens daquele tecido. Outra coisa, só fazer um parêntese aqui, que sempre é procedente esse comentário, que é quando a gente fala na avaliação de um neoplasma
que existe invasão para tecidos adjacentes, a gente está falando que existe invasão para tecidos adjacentes. Isso não é o mesmo que dizer que a margem está comprometida. A margem cirúrgica comprometida é quando a gente tem células neoplásicas lá na margem. Muitas vezes a gente tem um neoplasma e uma margem bem ampla. E a partir desse neoplasma, a gente vê invasão para tecidos adjacentes ao neoplasma, mas essa invasão não atinge a margem. Então, é um caso, esse que eu relatei, é um caso onde a gente tem invasão para tecidos adjacentes e margem livre. Outros casos, o que é muito corriqueiro também, a gente tem invasão para tecidos adjacentes e essa invasão se estende até a área de margem. Aí a gente vai ter invasão para tecidos adjacentes e margem comprometida. Agora, um fato não é sinônimo do outro. Então, bastante atenção só para esse parêntese, tá? É importante que se faça o estadiamento das lesões, né, estadiamento dos mastocitomas, onde no estadiamento dos mastostomas pracaninos a gente vai observar características do neoplasma e de linfonodos suspeitos. Tá? Então, o estádio 1 é aquela situação onde se tem um tumor solitário na derme e o linfonodo regional é negativo para a presença do mastostoma. Como é que eu vejo isso? Eu posso ver inicialmente pela citologia, tá? E posso ver também pela histopato. No estádio 2, o neoplasma está confinado na derme e o linfonodo regional é positivo. No estádio 3, a gente vê múltiplos na derme ou uma massa muito grande. A gente tem que ver com precisão quais são os parâmetros de tamanho, mas massas maiores. Tá? E o linfonodo regional pode estar positivo ou negativo. E o estádio 4 é quando se tem metástase distante. Tá? O estadiamento ele pode ser importante para planejamento terapêutico. Outro fator importante para a gente levar em consideração, né, quando a gente emite um diagnóstico, a gente sempre, obrigatoriamente, o patologista dá essa informação, porque ela é realmente muito importante para a conduta terapêutica depois, que é a graduação histológica. Existe muita controvérsia ainda, ou muita discussão, na verdade não é bem controvérsia, é discussão qual é a melhor graduação histológica a se utilizar. Então, se usa desde 84 os critérios estabelecidos por Patnaik, que classificam ou que enquadram, que graduam os mastostomas em 3 graus, o grau 1, o grau 2 e o grau 3, sendo 1 o de menor malignidade e sendo 3 o de maior malignidade. Então, para caracterizar esses neoplasmas como grau 1, grau 2 e grau 3, a gente vai levar em consideração morfologia celular, morfologia nuclear, arquitetura, celularidade e reação estromal e presença de figuras mitóticas, edema e necrose. Tá? Então, figuras mitóticas, quantidade, contagem mitótica por campo de maior aumento e edema e necrose, então quantidade de cada um deles. E aí com isso a gente acaba tendo a graduação dos neoplasmas, né? Neoplasmas de grau 1, que seriam os de menor malignidade, grau 2 e até grau 3, que são aqueles mais pleomórficos, onde a gente vai encontrar mitoses, numerosas mitoses bizarras, células binucleadas e assim por diante. Tá? Então seriam realmente os de maior malignidade. Mais recentemente, vem surgindo outras propostas, tá? E uma das que tem sido mais aceitas é a de duas graduações, ou de 2 camadas, né? De 2 estratos, que foi proposta pelo Kuppel, tá? Onde a gente enquadraria os mastostomas só como grau, alto grau e baixo grau. Tá? E aí existem critérios que são inclusivos, o que fazem com que a gente automaticamente inclua um mastocitoma como para alto grau, tá? Como, por exemplo, presença de células multinucleadas, quantificação de mitoses, contagem mitótica, que a gente para de fazer contagem mitótica só por número de campos ou campos de maior aumento, a gente faz
procura fazer por área, né, de 2,37 milímetros quadrados. A gente gradua o microscópio da gente, né? Cada patologista vê no seu microscópio, como a gente já conversou isso lá na aula das diretrizes para avaliação histológica, né? Diretrizes para contagem mitótica ou para definição de índice mitótico. A gente vai definir de acordo com o microscópio que a gente possui, quantos campos são necessários para a gente ter a área de 2,37 milímetros quadrados para fazer, então, essa contagem mitótica, tá? E aí, como falei para vocês, nessa graduação, que ela vem sendo usada desde 2011, então a gente tem que algumas características fazem com que a gente defina aquele neoplasma como de alto grau, como, por exemplo, ter mais de 7 mitoses em 10 campos, né, ou em 2,37 milímetros quadrados, um número maior que 3 células multinucleadas também nessa mesma área, um número maior que 3 núcleos bizarros nessa área, e muita cariomegalia. Se mais de 10%, se pelo menos 10% das células tiverem cariomegalia, então a gente também vai definir esse neoplasma como de alto grau. Tá? Então, são critérios importantes para a gente caracterizar. Bom, para que servem, na verdade, esses critérios? Para que graduar? Para que fazer essas definições? Bom, a gente faz tudo isso porque alguns desses critérios são, de fato, fatores prognósticos. Tá? Alguns deles são preditivos, ou seja, vão auxiliar o clínico na definição do manejo terapêutico, e outros são indicadores prognósticos. Podem dizer para a gente qual é a perspectiva de sobrevida daquele paciente. Então, o que a gente sabe hoje? Que no caso dos mastocitomas ditos baixo grau, então considerando a classificação de Kuppel, tá? Nos mastocitomas ditos de baixo grau, existe uma taxa de menos de 5% de óbito, e isso ali em 2 a 5 anos. Tá? Quanto à localização, quando eles são perianais e inguinais, a sobrevida é menor, porque aparentemente existe mais chance de metástase para as cavidades nesses perianais, inguinais e escrotais. Mastostomas no escroto são bastante comuns. Quando eles ocorrem em junção mucocutânea, ainda são necessários mais estudos para se entender qual é a importância disso, se existe algum impacto no prognóstico em ser em junção mucocutânea, ou ser exclusivamente cutâneo ou mucoso, ou em mucosas. Mastostomas subcutâneos, eles têm uma taxa de sobrevida bem maior, aparentemente mastostomas subcutâneos em cães são bem menos malignos que os mastostomas cutâneos, tá? Então, a gente hoje a gente dá o diagnóstico de mastostoma subcutâneo e nem classifica eles com alto, baixo grau ou de acordo com o Patnaik. O importante é ele ser mastostoma subcutâneo, tá? E ele, claro, desde que ele tenha um índice mitótico menor que 4 mitoses por campo. Se mesmo subcutâneo, que tem um índice mitótico maior do que isso, que é muito difícil, aí já muda o prognóstico desse neoplasma, tá bem? Bom, outros fatores prognósticos menos utilizados, né? Um é a contagem de regiões organizadoras de nucleolo coradas pela prata, então o Agenor, tá? Essa coloração de prata, ela cora mesmo, é um processo de histoquímica que cora essas regiões compatíveis com nucleolos, né? Nos mastócitos neoplásicos, e fazer a contagem disso 100 células, se contam 100 células e se verifica quantas regiões organizadoras de nucleolo existem nessas 100 células, e com isso se tem então parâmetros para classificar como de maior ou menor malignidade esses neoplasmas. Isso foi muito utilizado durante um certo período e hoje já está em desuso. Alguns autores dizem que um parâmetro melhor seria a imunistoquímica
para CKIT, tá? Ambos, na verdade, ambos os critérios, eles são indicadores de proliferação celular, de quantidade de proliferação celular, e a gente sabe que proliferação celular pode estar diretamente ligado com malignidade, né? Nós temos um trabalho aqui, feito por Dias, em 2007, onde a gente fez justamente isso, avaliação de Agenor, e a gente viu uma correlação com menor sobrevida quando quando a gente tinha uma quantidade maior de Agenor, e viu que realmente maiores quantidades de Agenor eram vistas em mastocitomas de grau 3, tá? E, além disso, na época a gente também fez toda uma avaliação de pleomorfismo, pleomorfismo celular e pleomorfismo nuclear, tá? E também a gente viu correlações entre maior pleomorfismo, maior malignidade, menor pleomorfismo, menor malignidade, o que é de se esperar, tá? Então, o Kuppel, que é o autor do capítulo de mastostomas no livro do Milton, né, na edição mais recente, ele faz esse fluxograma para prognóstico de mastocitomas cutâneos, tá? Percebe que hoje a gente coloca como categorias separadas mastostomas subcutâneos e mastostomas cutâneos. Então, para mastostomas cutâneos, ele vai lá, fez a avaliação de margem, bom, teve excisão completa? Ok, não precisa de terapia adicional. Excisão incompleta? Bom, vamos ver a quantidade de proliferação celular que tem. Vamos fazer as imunistoquímicas, né, se for possível. Bom, tinha baixa quantidade de marcadores celulares, bom, e aí pode ser o Agenor, né, que é baratinho. As outras são mais caras, mas aqui, por exemplo, o KI67 também não é tão caro, não é tão raro, né? Bom, não precisa de terapia adicional. Bom, é alto, vamos ver mais dados. Talvez seja necessário aumentar, era a margem comprometida, né? Aumentar a área de cirurgia, ou então fazer radioterapia adicional, né, para quem puder. E assim sucessivamente, tá? E assim sucessivamente. O que eu queria conversar com vocês sobre mastostomas características era isso. Vamos falar um pouquinho ainda sobre as síndromes paraneoplásicas associadas aos mastocitomas, tá? Então, a gente sabe que os mastócitos, normalmente mastócitos normais, contêm grânulos de histamina, tá? E, consequentemente, os mastócitos neoplásicos também podem conter grânulos de histamina. E a gente sabe que situações muito corriqueiras mesmo, podem induzir, estimular a degranulação de mastócitos, inclusive trauma, tá? E aí trauma transcirúrgico ou mesmo traumas corriqueiros na vida daquele paciente, tá? E a gente sabe que a histamina, ela pode atuar sobre as células parietais gástricas, tá? Então, aqui, lá no estômago, a gente encontra essas células parietais, tá? E essas células parietais, elas apresentam receptores H2, que são receptores de histamina, e quando a histamina interage com esses receptores H2, existe secreção de ácido, tá? De ácido clorídrico lá no estômago. Consequentemente, uma das síndromes paraneoplásicas clássicas dos mastostomas é a presença de úlceras gástricas, tá? Então, não raro, a gente sabe de situações onde o animal, sei lá, está vomitando sangue ou está vomitando, tá? E na verdade a origem disso tudo tá numa lesão cutânea, num mastostoma que esse animal apresenta. Então, essa é a síndrome paraneoplásica mais clássica. Existem outras menos corriqueiras, tá? Como o pênfigo paraneoplásico. Então, não se entende claramente a patogenia dessa alteração, mas se sabe que indivíduos com mastostomas podem vir a desenvolver. A gente pegou acho que 1 ou 2 casos desses na nossa rotina, tá? Nossa rotina histórica, né? E a gente sabe que esses indivíduos podem vir a desenvolver quadros de pênfigo. Eles são associados e eles regridem com a remoção
dos mastocitomas. Algumas neuropatias, tá? A neuropatia tu pode discutir se é por ação de histamina ou se é porque os mastocitomas, não raro, eles invadem a bainha de nervos e, além disso, mastocitomas podem causar hipereosinofilia, tá? Então é outra síndrome paraneoplásica clássica ou uma outra forma, talvez um indicativo da presença de um mastocitoma. Mastocitoma nos felinos, tá? É importante a gente conversar um pouco sobre eles, porque existem algumas pequenas diferenças, tá? Eles também podem ser cutâneos e podem ser viscerais. Aqui a gente não vai classificar em grau 1, grau 2, grau 3, a gente vai caracterizar quanto ao tipo, se ele é bem diferenciado, ou seja, a gente encontra mastócitos razoavelmente monomórficos, com amplo citoplasma, que contém grande quantidade de grânulos, tá? Ou então, se esses mastócitos são pleomórficos ou se são atípicos, tá? E no mastocitoma atípico é algo similar àquilo que a gente vê no mastocitoma grau 3 de Pachynike ou alto grau do Kupel, que é aquele mastocitoma onde a gente vê mastócitos neoplásicos com alta anisocariose, alta anisocitose, né, muito pleomórficos e muitas vezes quase sem grânulos ou sem grânulos no citoplasma, sendo necessário que a gente faça colorações especiais para evidenciar esses grânulos no citoplasma, tá? Se sabe que siameses têm mais predisposição ao desenvolvimento de mastocitomas também, tá? O que se sabe quanto a prognóstico nos felinos, tá? Que quando eles são únicos, o prognóstico é bom, mas o prognóstico é muito ruim quando a gente tem o caso de múltiplos, cutâneos múltiplos, tá? Então, a gente tem visto alguns casos, e são casos muito agressivos mesmo, em que o animal vai apresentar inicialmente alguns mastocitomas e em curtíssimo tempo ele desenvolve uma quantidade muito grande de mastocitomas dispersos por toda a superfície cutânea, tá? Realmente é muito grande, um número muito grande de mastocitomas. Ainda existem os viscerais, os intestinais, todos têm e os crânio-mediastinais que têm mau prognóstico, tá? Então todos esses em cavidades ou viscerais eles têm mau prognóstico, porque eles têm alta malignidade, são altamente metastáticos, se difundem com muita rapidez e produzem novos nódulos, múltiplos nódulos, tá? Bom, tem bom prognósticos bem diferenciados e o atípico, e o pleomórfico com alto índice mitótico tem prognóstico reservado. O índice mitótico ele é importante para a definição do prognóstico nos felinos também, tá? Índices mitóticos mais elevados tornam o prognóstico cada vez mais reservado a ruim, e também com alto CKIT, o alto KIT também piora o prognóstico. Com isso, a gente encerra a nossa conversa sobre mastocitomas e a gente, para finalizar, então a gente só comenta que uma das coisas corriqueiras, tá? Quando a gente está falando sobre mastocitomas é pensar qual critério, né? Eu falei para vocês de 2 critérios histológicos, que a gente pode 2 critérios para graduação histológica, tá? Que a gente vai utilizar. Então, será que eu vou aplicar a graduação de Pachynike ou a graduação de Kupel? Eu particularmente acho que muitos estudos ainda são necessários para a gente poder fechar numa delas. Existem outras propostas, o grupo europeu também tem outras propostas de caracterização, né, ou de graduação histológica. Então, o que hoje a gente faz a nossa rotina é caracterizar com Pachynike e Kupel. Então, os laudos que a gente emite, e a grande maioria dos patologistas tem feito isso, é emitir um laudo onde a gente vai dizer que ele é baixo grau de Pachynike e
que ele é grau 1, desculpa, ele é grau 1 de Patinaik, baixo grau de Kupel. Ou então, grau 3 de Patinaik e alto grau de Kupel. Normalmente, grau 1 e baixo grau, ou grau 3 e alto grau, não tem discordância. A maior parte da discordância fica, ou uma área cinzenta fica nos grau 2, tá? Nos grau 2, alguns dos grau 2 são baixo grau de Kupel e alguns dos grau 2 são alto grau de Kupel. Então, eu acho que esses são os casos mais complicados para quem tem que lidar com isso lá na clínica, tá certo? Então, sobre mastostomas, o que eu gostaria de conversar com vocês era isso, e a gente se vê então falando sobre outros neoplasmas em breve.